Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos aqui da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, nosso responsável pela área de relação com investidores. Estamos começando aqui o primeiro webcast de 2024, né, referente ao relatório gerencial de dezembro de 2023 do TRX F11. Como a gente sempre começa aqui os nossos webcasts, né, primeiramente gostaria de agradecer e dar as boas-vindas aos mais de 9 mil novos cotistas que ingressaram no fundo no mês passado, de dezembro, e o fundo terminou o ano aí de 2023 com mais de 126 mil cotistas. A gente sempre fica muito agradecido e muito feliz com a confiança que vocês depositam investindo no TRX F11, tá? Começando aqui a falar dos destaques do mês, a gente tem bastante assunto para tratar aqui nesse relatório, né? Foi um relatório que a gente repassou o ano de 2023, os resultados de 2023 e também algumas novas perspectivas, dado as movimentações recentes do TRX F11 para 2024, né? E aqui estão exatamente duas movimentações bem importantes do fundo. A gente divulgou ao longo do mês passado aquisição, construção e locação de uma nova loja para Leroy Merlin na cidade de Jundiaí, e também a aquisição de 5 novas lojas varejistas do Grupo Mateus Supermercados, tanto no modelo de desenvolvimento Build-to-Suit, quanto no modelo de compra e loca para o vendedor, né, que é na operação do sale-leaseback. Então, a gente vai passar mais detalhes sobre essas operações ao longo do relatório aqui, mas um pouquinho mais para frente. Agora passo aqui a palavra para o Araújo. Vai lá, Araújo. Boa. Bom, dando destaque aqui sobre a distribuição do mês, né? O fundo vai distribuir aí para os cotistas no final de dezembro a distribuição de 1,70 por cota. Vale destacar que essa é a maior distribuição do fundo durante a sua história e que os dividendos aí durante o ano de 2023 superaram o crescimento da inflação quando a gente compara com a distribuição total realizada no ano de 2022. A distribuição foi realizada agora no dia 15 de janeiro, né, a data que nós estamos gravando esse webcast é no dia 16 de janeiro, então os cotistas receberam aí na data do dia 15 de janeiro. Bom, vale destacando aqui também a performance do fundo durante o seu tempo de listagem, né? O fundo ele registra aí uma variação positiva frente ao IFIX de mais de 50%, e a liquidez média diária durante o mês de dezembro foi de cerca de 9 milhões de reais por dia. Bom, e falando aqui um pouco também do crescimento da nossa base de investidores, né? Durante o ano de 2022, aí, nós registramos a entrada de mais de 50 mil novos investidores. Isso reforça aqui o nosso compromisso e a gente gostaria de agradecer aqui a confiança desses novos investidores que estão entrando aí mês a mês, com nossa base crescendo cada vez mais. E agora eu passo para o Gabriel aí falar um pouquinho sobre obrigado. os novos... O crescimento da nossa base foi de mais de 65%, né? Um crescimento bem importante e, de novo, a gente fica muito, muito agradecido aqui e com o peso da responsabilidade de conduzir a gestão do TRX F11, que cada vez mais vem ganhando importância no mercado de fundos imobiliários brasileiro. Bom, entrando já no texto, né, do que a gente trouxe aqui de novas informações, primeiro destaque aqui, a gente fez o reembolso, né, a gente desembolsou o valor aí aproximadamente 20 milhões de reais do TRXB para fazer frente à expansão que o Assaí conduziu na loja de Bauru. Vale lembrar que essa é uma operação bem importante para o fundo, tem um cap rate consideravelmente superior às outras operações do fundo, né? E vai fazer com que essa loja aumente consideravelmente o cap rate e o retorno dela para o TRXB, consequentemente para o TRXF. Além disso, essa loja, a partir dessa expansão, desse investimento que o fundo fez para a expansão da loja, a gente também, além de incrementar o cap rate da loja, a gente também estendeu o prazo
do contrato de locação por mais 20 anos. O contrato atípico, né? 20 anos atípico. Passando já para outra operação, então falando um pouco mais aqui da assinatura do BTS entre o TRXF e a Leroy Merlin para a construção da nova loja da Leroy em Jundiaí, aqui no estado de São Paulo. As principais características aqui da operação, né? Então, é um contrato atípico de 12 anos, que vai ter fiança pela obra Max, muito similar à estrutura que a gente fez e desenvolveu a loja da Leroy em Salvador. A Leroy, isso aqui, nesse modelo que a gente construiu aqui junto com a Leroy, nesse modelo, o fundo vai ficar responsável pela locação das lojas satélites. É muito comum nesse tipo de loja, né, loja big box, tanto dos atacadistas quanto lojas de material de construção, você ter outras operações ao redor dessa loja, né? E aqui isso fica ainda mais evidente porque, na verdade, vai ser um condomínio em que hoje já tem uma instalada lá nesse terreno, desse empreendimento, uma loja atacadista do Forte Atacadista, e a Leroy Merlin vai ficar exatamente no terreno do lado, né? Fazendo parte desse condomínio. Vai representar 80% do terreno que o fundo adquiriu, né, que é a proporção que o fundo adquiriu do empreendimento como um todo, e o fundo vai ficar com a responsabilidade aqui de fazer o desenvolvimento e a locação das lojas satélites, né? A gente tem um projeto já aqui estabelecido, a gente fez uma consulta no mercado com as principais redes aí das lojas satélites que a gente está imaginando. Então, estamos falando aqui de academia, farmácia, lojas de autopeça, fast food no estacionamento, enfim. Então, a gente fez essa consulta, entendeu que fazia sentido para o fundo assumir essa locação, isso agrega valor, isso tem a possibilidade de aumentar o cap rate da operação para o TXF11. Então, essa operação já é um pouco diferente das outras, em que geralmente a gente faz ou o sale-leaseback ou BTS da loja como um todo, e a responsabilidade de sublocar, né, as lojas satélites fica com o inquilino. Aqui não, aqui o fundo está assumindo essa responsabilidade, porque a gente entende que nesse empreendimento isso vai gerar valor para o TXF11, tá? Com isso, a gente está estimando aí que o cap rate dos 2 primeiros anos desse empreendimento para o TXF11 vai ser na casa dos 9% ao ano. E o valor total do compromisso, né, para desenvolver o empreendimento como um todo, tanto a loja da Leroy quanto as lojas satélites, é de aproximadamente 85 milhões de reais, sendo que o fundo já desembolsou 11 milhões como pagamento de sinal da compra do terreno. Qualquer outro desembolso que for realizado fica dependente aqui da superação das condições suspensivas, sendo que a principal dela é a aprovação no CAD, né? A gente está aprovando essa operação no CAD, assim como também a gente está aprovando a loja do Mateus, a operação com o Mateus. Então, a partir do momento que a gente tiver a aprovação no CAD, é só aí que a gente passa a fazer novos desembolsos, e também o fundo passa a receber o aluguel provisório durante o período de desenvolvimento. Já passando para outra operação, então, ao longo do mês, o fundo também assinou um contrato de sale-leaseback e de BTS com o Mateus Supermercados, né, que já é um inquilino no fundo desde 2022, que representa aí, né, são a aquisição de 2 lojas prontas, que ficam localizadas em 2 cidades na Paraíba, e 3 lojas que vão ser desenvolvidas no modelo de contrato Build-Suit. E assim como na Leroy, aqui a gente está falando de operações em que o fundo ele fica acompanhando a obra, o desenvolvimento da obra, todas as etapas do desenvolvimento, de engenharia, de arquitetura, etc. Mas em contrapartida, quem tem a responsabilidade de contratar a construtora, de conduzir a obra no seu dia a dia, é o locatário, né? É quem está vendendo esse terreno para a gente. Então, é uma operação mista aí de BTS com sale-leaseback. A gente gosta muito desse modelo, porque diminui muito o risco de performance, né, dessas lojas aqui para o TRXF11. E é nesse modelo que a gente está fazendo também esses BTS das 3 lojas do Mateus, sendo que uma fica em Aracaju e as outras 2 ficam na cidade de Caruaru, em Pernambuco.
Aqui também estamos falando de contratos atípicos de 20 anos, então estendendo o prazo médio de locação do fundo mais uma vez. O contrato contará com confiança pelo grupo controlador. O valor total de investimento é de 235 milhões de reais e o fundo já realizou o desembolso de 100 milhões de reais como pagamento de sinal, muito similar à operação com a Leroy. Qualquer novo desembolso, seja para pagar as aquisições do terrenos ou das lojas prontas, seja na condução da obra que continua sendo desenvolvida lá pelo Matheus, fica dependente aí da superação das condições suspensivas, sendo que a principal delas, de novo, é a aprovação no CAD, tá? A gente colocou aqui uma tabela comparativa, né? Pré e pós Leroy e Matheus, considerando a conclusão das aquisições e os desinvestimentos que a gente já anunciou. Então, aqui a gente, nessa tabela, já está considerando, por exemplo, o desinvestimento dos imóveis de Caucaia, né, no Ceará. E aí, mesmo considerando os investimentos e as novas aquisições, a gente está falando aí de um acréscimo de mais de 13% no valor investido em imóvel, mais 6 imóveis para fundos. A gente vai continuar com um posicionamento aí em 13 estados. Hoje são 14, porque a gente tem no Ceará, e com a venda de Caucaia, o fundo, imagino eu que temporariamente vai ficar sem investimentos no Ceará. Mas estamos acrescentando aqui mais 4 cidades. O ABL tem um avanço aí de aproximadamente 14,5%, e a área de terreno em mais de 25%, com o fundo passando aí a ter mais de 1 milhão de metros quadrados de área de terreno nessas grandes lojas, né, nessas localizações que são muito boas dentro das cidades. Então, aqui a gente sempre relata que é um ponto central da nossa tese, né, de investimento nessas lojas de varejo Big Box, é a proporção do terreno para a área construída, e o fundo chega na marca aí importante de mais de 1 milhão de metros quadrados de área de terreno. Com isso tudo, a gente ainda mantém o nosso guidance de distribuição para o primeiro semestre entre 85 e 90 centavos por cota, e o prazo médio dos contratos, né, como eu disse, cresce, aumenta de 15 anos pré-aquisições para 15,4 anos, um acréscimo de 2,60% no prazo médio. Então, são operações que a gente entende que fazem muito sentido para o fundo. Além dessa tabela, junto dos fatos relevantes que a gente anunciou a assinatura desses contratos, a gente mostrou também como que fica o fundo, né, pós essas aquisições. Então, a gente está falando que potencialmente o Assaí vai, como nosso maior inquilino, né, como maior inquilino do fundo, vai chegar aí a aproximadamente 43% de representatividade das receitas do fundo. Lembrando que a Assaí já foi mais de 60%, né? Estamos chegando aí a 43%. E o Grupo Matheus passa a ser o segundo maior inquilino do fundo, com uma representatividade aí de 17% das receitas, passando o Pão de Açúcar, que durante muito tempo foi o nosso principal inquilino, na terceira posição. Obra Max e Leroy também vem aumentando, né? Então, a Obra Max chegaria em 9%, o Leroy a 7%, e o Carrefour com 5% das receitas do fundo. Então, e além disso, a gente vai acrescentar outras marcas, né? A gente deixa lá para mostrar, né? Vai representar em torno de 1% do fundo essas outras empresas, lojas satélites que vão ter no empreendimento da Leroy em Jundiaí, que vai chegar também a ser 1% das receitas do fundo, ainda muito pequeno, uma operação nova, né, no formato para o TXF11, que vai valer de teste mesmo, para a gente confirmar que gera valor e depois poder replicar isso em outras operações que o fundo posteriormente possa fazer. Então, acho que esses são os destaques aí, né, em relação a essas aquisições. São aquisições que trazem muito valor, e por isso a gente já comunicou, né? A gente está nesse momento estruturando uma operação, uma nova alavancagem do fundo, né? Com a securitização dos contratos de algumas lojas que o fundo adquiriu entre o final de 22 e 23, Leroy, Obra Max e Matheus, para fazer frente a esses investimentos, né? O fundo acabou de passar por uma emissão, mas foi uma emissão que não captou os recursos
necessários para fazer frente a todos esses investimentos. Então, para preservar aqui o caixa do fundo, a gente está estruturando essa securitização dos contratos, mas uma cabeça muito com um viés tático, né? A gente já falou isso no webcast passado. A gente tem conduzido a estruturação de modo que a gente não tenha grandes amarras aqui, tanto em penalidade para pré-pagamento, quanto no prazo, né, em que você não pode fazer esse pré-pagamento, que é conhecido como lock-up. Então, a gente tem conduzido essa estruturação dessa forma, justamente para a gente poder fazer frente a esses investimentos, porque a gente entende que são investimentos de longuíssimo prazo, né? Estamos falando aqui de contratos de 12, 20 anos, né, que vão gerar, na nossa visão, bastante valor para o fundo, e a gente está no momento em que o fundo não tem esse capital disponível para fazer, então a gente está se utilizando novamente dessa alavancagem, mas com um viés de que quando o fundo tiver uma nova liquidez, né, um evento de liquidez, seja a venda de imóveis, seja uma nova captação de recursos com oferta de cotas, a gente possivelmente vai direcionar parte desse recurso para fazer o pré-pagamento dessa dívida, ou possivelmente, com uma melhora de mercado, a gente pode até num futuro próximo aí fazer uma realavancagem, né? Fazer o pré-pagamento dessa dívida com uma nova dívida, se ela tiver uma condição mais barata para o fundo do ponto de vista de taxa de emissão. Então, acho que como destaques para essa securitização e para essas aquisições é isso. E a gente comunicou também, né, a reavaliação dos imóveis do fundo, que resultou em uma valorização de 4,66% do valor patrimonial do fundo no fechamento de dezembro de 23, comparado com a cota de novembro de 23. Com isso, acho que era onde a gente pode passar já para a estrutura de capital, né? Então, o fundo tem hoje um total investido em imóveis de 2.357, contra um saldo devedor das securitizações de 704 milhões, e isso representa, né, uma relação aí da securitização do saldo devedor versus o quanto o fundo tem de ativo de aproximadamente 29,9%. Além disso, o fundo hoje ainda conta com caixa de 147 milhões, né, que são os investimentos do fundo em ativos com liquidez, que não são imóveis, e uma necessidade de caixa para amortização nos próximos 12 meses de 40 milhões de reais, o que faz com que a gente tenha um índice de liquidez corrente de 3,68. A gente sempre gosta que esse número fique acima de 2, né? 1,5, 2, porque isso representa um ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos aí de tranquilidade, vamos dizer assim. E também a relação, né, do que essa necessidade de caixa de 40 milhões frente ao patrimônio líquido do fundo de 2,4%. É um dos menores, esse índice especificamente é um dos menores que o fundo já teve, o que mostra que o fundo vem crescendo e a alavancagem vem ficando cada vez mais tranquila, mais saudável em relação à estrutura de capital do TRXF11, tá? Acho que é isso, Araújo. Com isso a gente pode passar para as perguntas. E respostas. Isso. São perguntas que a gente recebe aqui através dos nossos canais. E para esse mês aqui já vou destacar a primeira pergunta. Com a nova securitização, qual será o nível de alavancagem do fundo? A gente está estimando, vai depender muito do volume, né? A gente ainda está no processo de estruturação dessa operação. Vai depender muito do volume que a gente conseguir captar, né? Com essa operação, a gente está tentando ao máximo fazer com que isso tenha um custo mais baixo, né, para o fundo, porque a gente entende que isso gera valor, mas, enfim, aí depende muito das condições de mercado. A estimativa aqui é que, a depender do volume que a gente emita, a alavancagem ainda vai ficar na casa dos 35%, o que para a gente é um indicador ainda bem razoável, né? O fundo já teve, né, no passado não tão longe assim, uma alavancagem superior a 50%, e a gente está falando de incrementar e fazer operações estratégicas para o fundo, que vão gerar valor no médio e longo prazo, para equacionar isso com uma alavancagem que sai de 30% para 35%. Então, a gente entende que ainda ficaria bastante saudável.
Qual a perspectiva para aumento de dividendos em 2024? Bom, o fundo acabou de passar por um processo de emissão e é sempre bom destacar que esse processo de desalavancagem, né, relevante que o fundo fez aí nos últimos 18, 24 meses, faz com que o nosso rendimento base diminua, né? A alavancagem joga muito a favor ainda no nosso rendimento, gera valor aqui na nossa distribuição. Para 2024, a gente já tem, né, assinado um MOU para vender os imóveis de Caucaia, que vão destravar ali um resultado importante para o fundo. Esse resultado vai ser acruado por semestres, né? A gente vai receber lá em 3 parcelas semestrais. Então, a gente, por enquanto, permanece com a expectativa de ter uma distribuição na casa do que o fundo vem distribuindo hoje. Além disso, a gente vem negociando outras operações, né, para vender imóveis do fundo. A gente entende que isso deve continuar ao longo de 2024, 2025, enfim, pela história do fundo, a gente se propõe aqui a fazer uma gestão verdadeiramente ativa. E toda operação que a gente entende que gera valor, seja ela de compra ou de venda, a gente faz todo o esforço para que aconteça e a gente consiga realizar isso para os cotistas do TXF11, né? Então, acho que por enquanto a gente mantém a expectativa de distribuição na casa dos 90 centavos por cota, que é o nosso guidance atual, e a depender da evolução da venda dessas novas lojas, aí a gente pode ter um incremento de distribuição aí ao longo do ano. E, bom, se pretende continuar diluindo a exposição em açaí? Sim, essa é uma diretriz que a gente tem aqui. O nosso pipeline hoje continua, né, de novos ativos, continua sendo de imóveis que hoje não tem, que não estão locados para açaí. Então, a gente gostaria que a exposição em açaí representasse ali na casa dos 35%, 30%. É uma diminuição ainda importante, embora a gente já tenha diminuído consideravelmente a exposição que o fundo tem em açaí, né? E não é nada contra o crédito do açaí, a gente, pelo contrário, né? O açaí é uma empresa que, assim, surpreende pelo crescimento, pela robustez, e pela gestão lá da empresa, que é muito, muito profissional e muito competente. Então, a gente fica muito tranquilo em relação ao risco de crédito da açaí. Mas, para o fundo, né, a gente entende que é essencial que o fundo seja diversificado, né? Para uma gestão ativa realmente implementada, a gente entende que isso é papel aqui do gestor, fazer com que a gente tenha a diversificação de receitas aí no mais saudável possível. Então, por isso a gente pretende sim continuar diluindo a exposição, né, de açaí no curto e no médio prazo, tá? Bom, e falando de próximos passos aqui, qual a expectativa para uma nova emissão? Bom, novas emissões estão sempre no radar da gestão, né? A gente tenta sempre fazer aquilo que gera mais valor para os nossos investidores. A gente decidiu fazer uma estruturação de uma nova securitização, porque a gente entende que o fundo tinha acabado de sair de uma outra emissão, a captação na nossa visão aqui foi bem sucedida, mas não foi suficiente para fazer frente a todos os investimentos que a gente tinha para fazer, e de operações que geram valor para o fundo, né? Diversificam as receitas, aumenta o prazo médio, aumenta o cap médio da operação, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui ao longo dos últimos meses e ao longo também desse webcast. Então, a gente decidiu fazer essa securitização e não sair com uma nova emissão em cima da última emissão que a gente já tinha feito, mas se a gente entender que tem demanda, que tem possibilidade, que vai ser uma emissão que gere valor para os cotistas do TXF11, a gente pode fazer uma emissão aí, no curto, médio prazo, vamos dizer assim, mas por enquanto a gente tem trabalhado na estruturação dessa securitização, e aí depois a gente vai pensar os próximos passos para o TXF. Bom, e para finalizar aqui, enxergam o atual cenário econômico como positivo para os FIIs? Sim, a gente enxerga, acho que a gente passa isso aqui nos nossos relatórios, quando a gente conversa lá, né, no nosso texto sobre os mercados, né, a gente ainda enxerga bastante oportunidade no mercado de fundos imobiliários.
mais para o nosso viés aqui, principalmente nos fundos de tijolo, né? Porque a gente entende que o preço de tela, o preço do valor de mercado dos imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários, eles ainda estão fora do que é o preço no mercado real, né? Então, para você construir uma loja do Mateus, da Leroy Merlin, a gente sabe qual é o custo porque a gente está orçando obra, está contratando construtora, está desenvolvendo imóveis, né? E a gente sabe que esse custo está na casa ali dos R$5.000, R$5.500 o metro quadrado para a construção dessas lojas. Enquanto que no preço de tela, né, no preço do valor de mercado, por exemplo, do TXF11, a gente enxerga que o valor médio das lojas está na casa dos R$4.500, agora mais próximo de 5.000, né? Enquanto que para construir uma loja nova, ou seja, o custo de reposição está na casa dos 5.000, 5.500. Então, de novo, a gente enxerga que tem sim um potencial em desvalorização, essa mesma dinâmica a gente enxerga em outros fundos imobiliários de tijolo. Então, a gente tem sim um cenário bastante positivo para esse ano de 2024, com queda da Selic. A gente acredita que a Selic deve chegar aí na casa de um dígito, né? 9, 9,5, enfim. Acho que mais importante do que o número final é justamente esse ciclo de queda que a gente vem passando, com inflação controlada, expectativa de inflação controlada. A gente acha que tudo isso vai jogar a favor dos fundos imobiliários e que a gente deve ter um bom ano em 2024. Bom, com isso a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas, a gente encerra o webcast. A gente gostaria de agradecer aqui mais uma vez a participação e as perguntas que recebemos aqui durante o mês, e reforçando os nossos canais, né? O nosso site, o trxf11.com.br, nosso Instagram, @trxinvestimentos, nosso canal no Spotify, também por TRX Investimentos, e nosso e-mail de RI, o ri@trx.com.br. Então a gente agradece aí a participação. Qualquer dúvida, basta nos contatar aqui e até o próximo relatório, até o próximo webcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.